Pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos, né, ansiosos aqui por mais uma live que a gente está realizando da Deca, na Expo Revestir, né, o evento aqui onde a gente faz oficialmente os lançamentos dos nossos produtos para o ano. E junto comigo, né, eu tenho aqui a Marília Zimmermann, nossa convidada, que vai ajudar a gente aqui a conversar e comentar um pouco sobre alguns lançamentos que a gente vai falar no final, enfim, ao longo da nossa conversa. Antes de falar um pouquinho da Marília, eu queria só me apresentar, né? Eu sou a Marcele, gerente de desenvolvimento de novos produtos e trabalho, enfim, né, no Grupo Dexco. E o objetivo aqui dessa live é justamente a gente poder falar um pouco de mais um lançamento, enfim, mais alguns lançamentos. A gente já vem fazendo algumas lives aí, vocês já devem estar acompanhando. E esse lançamento especificamente, a gente entra com a Deca em uma nova categoria, né? Que vai trazer novas funcionalidades, novos benefícios, mas não vou dar spoiler agora, né? Espero que vocês acompanhem e aí a gente vai descobrindo juntos quem são esses produtos novos que a gente está inserindo na Deca. E aí, então, né, aproveito para falar um pouquinho, né, gostaria que a Marília se apresentasse um pouco. A Marília é uma parceira nossa, parceira de Deca, já vencedora dos prêmios, né, de alguns prêmios Deca. E é isso, conta um pouquinho pra gente, Marília, como é que está sendo aqui, né, a tua participação na feira, qual a expectativa, o que tu já visse de legal, enfim, nessa feira. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Marcela. Primeiro eu quero demonstrar minha alegria enorme de estar sendo parte integrante desse time Deca aqui na Revestir. Eu frequento a Revestir já há muitos anos, então para mim, assim, estar nessa posição agora é muito bacana, assim, uma satisfação enorme. E eu sou a Marília Zimmermann, então sou arquiteta, designer de interiores, tenho escritório de arquitetura em Porto Alegre, né? E então, além de fazer essas divulgações e tudo mais, a gente tem um Instagram bem atuante, também somos especificadores profissionais, então é legal a gente falar de um produto que a gente já tem experiência, já tem um contato por usar, por especificar nos projetos. Então, a proximidade com a marca, ela é mais íntima, né? Então, é bem bacana isso. E sobre revestir, assim, como eu te falei, eu frequento já há muitos anos e a Deca sempre chama atenção. Eu acredito que é uma marca que traz muito orgulho para nós, brasileiros, porque é uma marca pioneira em tantas novidades, tecnologia que está sempre avançando. Parece que assim a Deca é incansável em trazer novidade para a gente, né? E sempre com muito design, né? Então eu me identifiquei especialmente esse ano com o conceito que eles trouxeram, não só o conceito macro de design para ver e viver, mas também o conceito de detalhismo. Detalhismo, eu achei que foi uma palavra-chave que vocês conseguiram captar muito, assim, do que o profissional está preocupado e o consumidor também, né? Porque hoje em dia os detalhes, eles são diferenciais. Não basta mais você fazer um produto legal, ele precisa ser mais do que isso, né? E agora os detalhes contam muito. E no meu trabalho também, trabalho especificamente com interiores, a gente tem esse nicho de mercado e os detalhes são, assim, tudo, né? Representam demais, eles aguçam os sentidos, eles conseguem chegar perto elevar aquilo para uma excelência, para um primor, você olhar com uma escala ampliada para cada detalhe, assim, é o que torna diferente a relação humana com o produto, né? Isso que é design, funcionalidade e forma. Exato, não é só, às vezes a gente tem um pouco dessa vertente, né, de pensar que o design é somente estética, né? Não, ele é essa combinação. É exatamente isso que muda ele da arte, né? É você trazer uma coisa bela, belíssima, mas que ela tem uma função muito forte por trás para contribuir no cotidiano do ser humano de uma forma geral, né? Muito legal. E Marília, acho que, enfim, estás aí visitando, né, a feira, mas eu queria ouvir também um pouquinho de ti. A gente percebe um movimento, né, das pessoas, enfim, de viver melhor os seus ambientes, né? Ou viver até mais os seus ambientes do que a gente talvez estaria vivendo. Existe esse movimento.
Fala um pouquinho pra gente, assim, como é que tu vê esse movimento, se tu realmente vê, se tu concordas com isso, né? E como que é essa relação, enfim, como é que isso se estabelece pelo teu olhar, já que tu estás tão atuante, tanto na arquitetura, quanto também nessa construção de conteúdos relevantes, né, pro teu público. Realmente a gente percebe uma transformação na casa, que foi principalmente acelerada depois desse momento que a gente está vivendo, que logicamente não passou, mas a gente já percebe as transformações que aconteceram na residência principalmente. Nós passamos a tratar o lar como um refúgio, como o nosso lugar seguro no mundo, né? E ali a gente encontrou então uma forma de descanso mental e físico. Eu acho que essa é a principal transformação, assim, elevar a casa a um nível de ela ser o seu templo de recolhimento, sabe? Então, a gente puxando um pouco ali para o lado dos banheiros, acho que a gente já pode entrar um pouco nesse espaço. Eu acho que o banheiro também ganhou um protagonismo. Exato. Porque a gente usava esse ambiente muito para as tarefas cotidianas, né, práticas do dia a dia, às vezes muito corrido. Exato. Né? E a partir do momento que a gente ficou um pouco mais em casa, esse espaço ganhou um novo papel, né? Então, acho que é bem por aí, assim, acho que é isso, a casa passou a ser nosso refúgio, né? E os banheiros também, a gente vê que eles têm um protagonismo total. Exatamente. A gente, em Deca, a gente percebe muito isso, né? Tanto que esse lançamento que a gente está fazendo e todos os outros, né, que a gente está fazendo, está muito dentro dessa vertente de entender como que as pessoas estão se relacionando com os espaços e como que a gente pode contribuir, né? Verdade. Existe dentro desse contexto, a gente percebe existe uma tendência forte que a gente ouve muito falar, que é o bem-estar 360 graus, né? E faz parte dessa evolução, né? Sim. Eu não estou falando somente de um bem-estar ali físico, que é talvez natural, né? Ter o conforto, enfim, sentar num espaço, num móvel confortável, enfim. Mas tem também essa questão do bem-estar mental, né? E acho que essa construção dos espaços e essa reconexão com os espaços está muito alinhada a isso, né? Muito. Esses santuários que a gente constrói nos banheiros, ou enfim, nos outros espaços, é para efetivamente a gente se reconectar e ampliar esse efeito do bem-estar. Sim. Certo? Eu acho que isso está muito ligado também com o momento do banho, sabe? Eu acho que o momento do banho se tornou um ritual e não só uma tarefa que você sempre fazia. Muitas vezes é o momento em que você parou todas as reuniões e você vai ali ter um momento de minimizar o estresse, né? De parar um pouquinho, de largar o celular, de né, ter mesmo, uma conexão consigo mesmo. Então é esse olhar mais para dentro que eu acho que o banho passou a ter esse sentido, assim. E é verdade mesmo, a gente não está filosofando, pode perceber que você muitas vezes, o seu melhor momento do dia foram algumas horas ali relaxando, pensando na vida, né? Se tiver uma banheira, então, melhor ainda. Exato, as pessoas, às vezes, a gente escuta, né, algumas pessoas falando que, poxa, no banheiro é um momento que eu tenho só para mim, né? Onde eu me reconecto, mas também que eu faço as minhas rotinas de autocuidado, né? Que o bem-estar também vem muito alinhado a isso. E o outro ponto do bem-estar é a questão da praticidade. Então, quando a gente fala desse bem-estar 360, é isso, né? Eu tenho esse mental de me reconectar, de ter um momento só meu, de me desconectar das minhas rotinas do dia a dia e também, mas isso que seja fácil, que seja prático, que seja, né, mais agradável. Muito legal. E vamos falar um pouquinho de como que, então, quando a gente pensa, né, nesse bem-estar, como é que tu vês, Marília? Como é que esses espaços podem ser construídos, né? Já deu uma deixa aí, mas fala um pouquinho assim, no teu olhar de arquitetura, como é que a gente pode construir esses espaços de santuário, né? Sim, com certeza. Claro, pode ter um espaço maior e quer que o seu banheiro vire um verdadeiro banheiro spa, né? Essa é uma palavra que a gente tem usado bastante, banheiro spa, salas de banho. Isso. Então, quando a pessoa tem a oportunidade de ter um espaço maior, é muito bacana você poder investir numa banheira, né? Então, esse é o grande lançamento da Deca para mim, porque é um produto que não tinha, né? Então, surpreendeu muito. E é isso que eu falei, o momento do banho é fundamental, manter o banheiro também organizado para que você tenha praticidade nesse espaço, na sua rotina ali do dia a dia.
E, claro, algumas características sempre são importantes, que acompanhem também tudo isso, uma boa iluminação natural, os materiais naturais, as cores, texturas, tudo isso a gente trabalha e pensa dentro do projeto para criar esse templo de recolhimento que virou ou santuário, como você falou também, né? Então eu acho que a gente tem muitos elementos dentro do design, da arquitetura, e os acessórios são fundamentais. Legal. Então, ó, a Marília já falou pra gente, né, que um dos lançamentos da Deca são as banheiras. Então, a gente está entrando nessa categoria das banheiras, enfim, para a gente poder explorar um pouco mais o nosso ritual de banho, né? A gente tem o lançamento de 2 banheiras, eu queria que a Marília comentasse um pouquinho delas. São 2 modelos totalmente diversificados, assim, diferentes uns dos outros, com propostas diferenciadas e que trazem muito forte essa questão do detalhe, né? Que a Marília comentou no começo. Cada peça, cada produto que a gente desenvolve, que a gente lança, tem uma preocupação a mais, né? É um design para ver, belo, mas também um para viver, né? Que proporciona uma experiência que vai além da sua função principal. Sim. Fala um pouquinho, então, da gente tem... Eu acho assim, que a Deca acertou em cheio nas banheiras quando trouxe não só as banheiras, mas elas têm ali características que demonstram e refletem um pouquinho desse momento que a gente passou. Então você vai ver que tem 2 modelos de banheira, um mais compacto, muito conectado com quem tem apartamentos menores ou espaços mais reduzidos, que é uma realidade, isso, né? Exato. E um modelo para quem tem um espaço mais favorável, né? Que é o modelo ali de 1,70, então tem 1,70 e 1,40. E o detalhe que eu comentei antes é que, por exemplo, na banheira mais compacta, você tem um banquinho para sentar. Exato. Olha que bacana, que gostoso, né? Você tem uma total ergonomia ali para poder ficar confortável. As banheiras, elas são de imersão, então é bem mais fácil a instalação. Você não vai ter preocupação nenhuma com elétrica, né? Exato. Com alguma manutenção que possa acontecer ali, como Isso são mesmo. banheiras de hidromassagem. Então eu acho que já é um caminho assim que facilita demais quem tem esse sonho, porque E um ter uma espaço banheira pequeno, é no um caso. sonho, né? Muita gente tem essa ideia de, meu sonho é ter uma banheira, assim. Então tem 2 modelos para aproveitarem, né? E eu achei legal que no banheiro, na banheira proposta maior também, esse outro detalhe que reflete essa preocupação é o apoio que ela tem na lateral toda, né? Que você pode colocar uma velinha e aí faz parte desse ritual todo. Os sais de banho sempre à mão ali. Essa preocupação eu achei assim que foi assertiva demais. Legal. A ideia do deck e, claro, do banco, como tu já comentasse, é muito assim de criar possibilidades, né, e também facilitar um pouco, né, facilitar o uso. No caso do deck, poxa, eu estou ali no meu momento, né, de ritual, enfim, de relaxamento, eu quero apoiar as coisas, às vezes eu não tenho nada muito próximo, o deck está simplificando esse processo, né? E então, o bacana dela também que eu achei é que você tem o ponto de água externo, né? Exato. Então você também não precisa se preocupar com mais essa questão de infra. Exatamente. Isso é bacana. Então, eu também percebi que existe um escoamento muito bom que foi previsto no projeto de vocês, que também é chato você ter aquela água que demora, né? Que não foi bem pensada. Então, essas preocupações fazem a diferença. Exato. A gente, quem acompanhou as lives anteriores, a gente falou, né, de um outro lançamento que são as cubas Slim. E a gente tem toda essa preocupação que a gente tem nas cubas, a gente teve exatamente com as banheiras, que é um know-how da Deca, né, de ter toda essa questão estrutural e funcional, e a gente levou exatamente com essa preocupação de escoar água com facilidade, né? O ralo também, ali a questão da válvula, para absorver essa água com mais facilidade, exatamente, o banco e tudo mais. Muito legal. O material é muito legal a gente falar lindo, também, né? Que é uma inovação, pelo menos para mim, trabalhar com essa resina e não mais a louça, né? Então, a resina é um material super resistente, pelo que eu já percebi ali, já me falaram, né? Mesmo. E que tem uma tecnologia de manter um pouco mais tempo a água aquecida, né? Então você vai encher a banheira, vai tomar seu banho e ela vai se manter quentinha por mais tempo. Isso é uma preocupação das banheiras de imersão, né? Mas quanto tempo essa água vai? Então esse material traz esse benefício. Eu achei legal, muito legal isso. Muito bom. As bordas finas também. E as bordas, exatamente. As bordas são finas. O design é elegante, né? Minimalista. Então, assim, esse design mais simplificado que fala por si só, né? Então, E as cores, né? As cores. Aí, acho que são 2 pontos que eu queria comentar. A gente pensou muito nessa questão de cores. É óbvio que a gente está
tem duas cores, né? O branco e o amêndoa, no caso das banheiras, e a textura fosca, né? Foram preocupações muito de termos as cores sensoriais e a textura fosca que traz esse conforto, né? Tudo muito bem pensado para esses momentos. E essa texturinha também, ela é fácil de limpar. Isso. Ela proporciona essa ergonomia, né? Eu já percebi ali, experimentando, que o banquinho te encaixa perfeitamente. Então, a ergonomia também é um ponto a ser levado em consideração. Sim. Né? E a própria higiene mesmo, né? do elemento ali pra gente usar e depois ser fácil de manter. Legal. Ô Marília, e assim, além das banheiras, a gente tem ali o lançamento dos bancos também, né? Junto com as banheiras, mas não somente para usar com as banheiras, né? A gente pensou aí no design de dois bancos, né? Um kit de bancos, justamente para poder auxiliar, ser uma peça auxiliar, tanto para a rotina da banheira, como a rotina, enfim, do dia a dia, dos cuidados diários, né? Enfim, por que não botar embaixo do chuveiro, caso não tenha uma banheira, né? Fala um pouquinho assim de como que seria eu acho o uso que os desses banquinhos também bancos. Me pegaram de surpresa positivamente, porque nossa, um banquinho que tem um material super resistente para usar em qualquer local dentro do banheiro, que ele também tem essa proposta de ser antiderrapante, que também, né, é importante. Então, quem não pode ter uma banheira e realizar esse sonho, de repente pode ter um banquinho, é mais um conforto. Então ele pode estar dentro da área do box para você sentar e, sei lá, lavar o pé, né? Cortar uma unha, que seja. São coisas que a gente está falando da intimidade das pessoas dentro do banheiro. Exato. Né? E às vezes não é óbvio, né? E a gente pensou nisso, que a gente pode levar para algo que ou não é ele óbvio. Ficar apoiado do ladinho da banheira, como tá ali no showroom. Ele tem duas alturas, então o mais alto, o mais baixo, já fica ali com alguns produtos que você quer ter à mão na hora que está usando a banheira, né? Eu achei o banquinho sensacional, achei bacana ele ser da mesma cor da banheira, que seja o amêndoa, por exemplo, que é uma cor inusitada, achei muito legal a cor amêndoa também. E poder ter o banquinho na mesma tonalidade, fazendo essa composição de decoração interessante. Legal. E aí, quando a gente fala dessas rotinas de autocuidado e tudo mais, a gente pode levar essas rotinas de autocuidado, a gente pode levar essa praticidade para bancada, né? E aí a gente, óbvio, né, enfim, não vou falar, deixa a Marília comentar um pouquinho dessas outras peças que fecham a nossa coleção, né, de acessórios e banheiras de resina, óbvio, né, um material novo, mas um material super diferenciado que está agregando aí o nosso portfólio. Então, poucas coisas me deixam tão contente quanto ver um ambiente organizado, sabe? Então eu gosto muito de organização e a bancada o mais limpa possível. Então a Deca trouxe os acessórios, até a gente aqui, tem aqui do lado. Eles são de resina também, nesse mesmo material. A gente usa muito isso aqui no dia a dia e ele pode ficar em cima da bancada e estar bonito e fazer, né, decoração também, né? Fazer ali um papel interessante. Então, o porta-escova de dente, o porta-algodão, o próprio sabão líquido que a gente vai usar todos os dias, a bandejinha. E aí, claro, sempre com muitas opções pra gente especificar, redonda, quadradinha, oval. Eu achei assim que uma ótima sacada que complementa ainda mais essa funcionalidade e essa composição, esse link, né? E ao mesmo tempo elas são minimalistas, com esse design limpo, elegante, né? Com essas linhas assim mais simples, mas não tem nada de simples, é mega sofisticado. E o detalhe vem muito nesse sentido, não somente na forma, né, nessa questão do tamanho, na funcionalidade, mas nos detalhes assim do friso, né, das cores, enfim, no caso dos acessórios a gente tem uma cor a mais, né, além do branco e do amêndoa a gente tem também a cor preta, justamente porque como está na bancada, talvez o cliente, né, em alguns momentos trabalhar os metais pretos e aí compor. Isso, interessante, assim, fala um pouquinho como é que tu, assim, no teu dia a dia, enfim, atuando, como é que tu indicaria o uso dos acessórios, combinando com louça, combinando com acessórios, como é que tu vê esse uso dos acessórios? Eu acho que vai muito do gosto do cliente, em primeiro lugar, mas também da inspiração do projeto, como é que for a conceituação do projeto, se ele vai para um estilo mais urbano, se ele vai para um estilo mais contemporâneo, ou se é todo num tom suave. Eu acredito que todos esses detalhes devem acompanhar essa atmosfera que a gente quer trazer, né? Se é uma atmosfera de mais relaxamento, que o cliente gosta, né?
Então aí eu vou para uma amêndoa, talvez, né, para um tom mais clarinho, que só de a gente ver a gente já se sente mais calmo. E o banheiro também pode ser esse lugar calmante. Sim. Então é muito ligado às referências que o cliente nos passa, mas também com esse conceito que a gente quer trazer. Às vezes tem um estilo definido, né, pelo cliente. Então acho que o preto traz bastante personalidade. Então não são todos que estão abertos, mas os que são tem esse quê de ter um banheiro mais sóbrio, mais assim, neutro, né, também. O preto pode ser neutro, ele pode combinar com os acessórios, com a papeleira, com o detalhe dos metais. E um banheiro todo branco, só com os detalhes pretos, também fica lindo. Dá um esse contraste. Fica lindo. Muito legal. Então, acho que a gente está se encaminhando para o final da live. Mas antes, assim, queria comentar um pouco sobre... Enfim, queria que a Marília comentasse como é que está funcionando... Fala um pouquinho assim, como é que tu utilizaria, né, nesse espaço, enfim, todos esses produtos, o que tu indicaria, né, se a gente fosse falar a partir de agora, na construção de um ambiente, como é que tu indicarias, né, no caso, essas combinações, esses usos desses produtos nos nossos ambientes? Como eu falei, tem escritório de arquitetura e tudo, a gente trabalha com um projeto extremamente complexo, né? Então, tudo é especificado no detalhe. Então, a gente faz um memorial, a gente faz uma especificação e apresenta tudo isso em 3D, a Deca sempre proporciona ali os bloquinhos pra gente. Então, isso já vai passando para o sonho do cliente desde a primeira apresentação. Então, acho que agora a gente vai colocar até os acessórios nas imagens para eles já não conseguirem mais idealizar aquele banheiro sem aquilo que está ali, sabe? E a gente poder falar assim, sabia que até esse acessório você vai ter acesso depois, porque ele existe, porque ele está da mesma cor, né? Do detalhe ali, da banheira ou do banquinho. Eu acho que vai ser interessante para a gente agregar. E aí, claro, as banheiras podem ser utilizadas não só no banheiro. Já tive clientes que me pediram, por exemplo, para colocar na varanda do quarto, né, uma extensão do quarto e transformar esse quarto como se fosse uma sala de banho integrada. Então, a banheira ser elegante, ela não vai ficar escondida no banheiro. Nessa situação, ela ficou um pouco mais exposta ali e é um elemento de design bonito também. Então, ele vai estar contemplado lá na especificação do nosso caderno técnico, no memorial quantitativo, né? E aí a gente vai adequar as cores e os modelos de acordo com a personalidade de cada cliente. Mas só de saber que a gente tem essas alternativas agora que são muito diferentes, né? Especificar um banquinho, especificar um acessório. A gente vai enriquecendo cada vez mais os nossos detalhes, nossos projetos e podendo ter muitas opções. Para o arquiteto é um banquete de criatividade aguçada, né? Para inovar aí. Legal. Muito bom. Eu vou só, assim, até agora a gente reforçando aqui, né, todos esses itens que a gente falou, só reforçando, então a gente está fazendo, né, o lançamento de 2 banheiras, um kit, 3 kits de acessórios, digamos, né, com 3 formas diferentes. Isso aqui, por exemplo, é uma das peças que a gente trouxe aqui para ilustrar esses acessórios. E além disso, os aqui, desculpa, gente. A produção aqui está me ajudando. Então, essa aqui, ó, por exemplo, é o porta-algodão, porta-cotonetes, né? Saboneteira, um detalhe importante da saboneteira, eu vou aproveitar para reforçar. A gente tem a cor, né, do bico, no caso da saboneteira, ele é exatamente da cor da resina. E do material. Para dar esse efeito minimalista também e quebrar um pouco essa lógica, de repente, de eu ter que combinar com alguma metal coisa, cromado. né? Assim fica mais fácil, tem mais liberdade também na criação, na e combinação. o aspecto mais limpo, né? Exato. Aqui a porta-escovas. Adorei essas ranhuras, elas são um charme. Então, essas ranhuras, a gente trabalhou muito com a ideia de que as linhas paralelas, elas trazem também, né, uma segurança, um equilíbrio, um conforto. Sensação então, de harmonia. Exato. Muito bem, isso verdade. Aí. E a gente trouxe muito para reforçar isso, né? Que as pessoas, com certeza, olhando a peça, elas já se sentem mais confortáveis. Né? Sim, com certeza. E, claro, ficam muito bonitas na bancada, além de toda a praticidade que é, em primeiro lugar, esses acessórios. Show. Então tá. Sim, pessoal, Marília, né, primeiramente, muito obrigada pela tua participação, pela tua contribuição. Tua abordagem é muito legal, né? Obrigada. Esqueci de comentar no começo, que eu realmente acho que a gente segue a Marília
E a gente gosta muito assim da forma que tu aborda os produtos e também os ambientes das pessoas. Obrigada, então, fico obrigada honrada pela participação. Se quiser falar mais alguma coisa. Para mim foi um prazer. Eu quero só agradecer pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar o Grupo DECA também por ser assim sempre preocupado em avançar, em dar um passo cada vez maior, em ousar em alguns produtos que nunca tinham sido feitos antes. E, nossa, só elogios mesmo. Eu sou fã da marca, especificadora, então é difícil ser diferente, só elogios. Muito legal. E aí, então, para fechar, assim, quem de repente, assim, acho que a gente sabe, né, que muitas pessoas não vão poder estar na Revestir, mas que quiserem ver as peças, conhecer, a gente está com esses produtos todos já expostos no nosso espaço de design DECA, enfim, no site, né? Vocês podem acessar e conhecer melhor esses produtos. E acompanhar nos stories também, no Instagram. Exatamente, acompanhar nos stories que a gente tem. Aqui a Marília, por exemplo, né? Trazendo muito mais detalhes e mais informações e até mais visuais, né? Então, assim, obrigada pela participação de todos, espero que tenham gostado. E só lembrando, gente, que assim, a gente está aqui, claro, né, num estúdio e toda a feira, hein? Claro, nossa live ela respeitou todos os protocolos de segurança com relação ao Covid, a gente sabe que ainda não passou e a gente está aqui com todos em segurança, né? Espero que todos estejam bem também. Tá bom? Obrigada. Então, obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Acompanhe a gente nas redes. Isso.